né? Com a iniciativa dos moradores do povoado em terreno doado pelo capitão Vicente de Oliveira Moraes, é construída a primeira igreja de Faxinal, toda em madeira e coberta de tabuinhas, e localizava-se de frente para a BR-282, saída para Boa Esperança. Casa era o tempo de uma casa, mas era a igreja, porque nós sempre ia lá. Ela tinha aquela porta que você entrava só e uma espécie de um altarzinho, ele rezava a missa lá. Quem começou a igrejinha foi eu. Porque o falecido tio Alexandre e o Paquilhano não se importava quando vi eu aqui. Fizemos, daí tinha uma cerca por lá de lá, fizemos um canto de cerca ali. Aí comecei. E depois começou a entrar o pessoal de fora, o colorado, e daí fomos montando e fizemos a igrejinha aqui em cima. Ali em frente ao trevo, por lá de cá. Primeira capela que foi ali para cima da morada do seu Chico ali. Lembro uma igrejinha branca, lá num gramadinho, onde recebia, fazia aqueles batizados, fazia aqueles casamentos, uma igrejinha tão pequenininha, mas muito uma gracinha, né? E no meio lá tinha umas árvores e um gramadinho. De 1931 a 1941, conheceu algum padre que vinha para Faxinal rezar as missas? De 31 a 41 vinham de Chapecó. Eles falavam, parece que é Frei Flávio. Eu me lembro mais dos outros, de Xaxim, eram franciscanos também. Sempre eram franciscanos que vinham. Né? De 41 a 51 vinha de Xaxim. Entre eles, principalmente, o Frei Bruno Linden. Ele vinha a pé, com a bagagem nas costas, com o peçoelo nas costas. Né? Ele preferia ir a pé que a cavalo. Não sei como ele passava os arroios em toda parte. Né? Aí eles se encontravam, eles contavam para mim até. Encontrava ele na estrada, caminhando lá, convidavam ele para embarcar, ele disse que não, prefiro ir a pé. E alguns dizem que chegavam no lugar, ele estava lá antes que o carro, né? Como explicaram. Eles afirmam, ainda hoje em dia tem gente que, sim, ele foi plástico, vinha aqui 3 vezes por ano. 3 vezes por ano atender as irmãs. Fazer uma conferência para elas, ouvir confissão se queriam. Então ele vinha aqui também. Né? O senhor conheceu o Frei Bruno, Frei Plácido? Conhecido, mano. Ele andava muito nessa estrada? Ele andava só a pé. Não embarcava e não montava. Nem se ofertava uma carona para ele no melhor carro, não. Ele dizia assim, não, meu filho, estou pagando uma promessa. Pagando uma promessa. Ele levava o pessoal dele assim enfiado no pescoço, né? Ele caminhava todas essas distâncias aí a pé. Nunca embarcou com ninguém, né? Alguma vez encontrou com vocês na estrada? E nem tem quantia. Ele dizia assim para nós, sabe aquela igreja lá na Vila de Adem, para cá, Xaxim, né? Ali é do Santo Antônio. Então ele dizia que quando ele ia chegando para Xanxerê, ele ia ficando fraco. Ele dizia faco, ele tinha a língua curta, né? Faco, barbaridade. Porque Xanxerê diz que é amaldiçoado. Na época que existia São João Maria, ele amaldiçoou que o fim de Xanxerê é por um galo. Então ele dizia que ali ele ia ficando fraco que não aguentava andar. Ele cruzava para lá, que ia para o lado do poderoso Santo Antônio, ele dizia, né? Ele ia ficando forte. Quando ele chegava lá em Xaxim, ele estava bicho velho. A igreja media 5,5 por 8 metros e servia também como escola. O primeiro professor foi Bonifácio Pedroso de Moraes. Nós morávamos lá onde está o Sadi Alessio, o Sadi Darbó. De lá nós vinha na escola aqui. A escola era do Bonifácio Pedroso de Moraes.
Então foi a primeira escola que saiu aqui no interior, foi aqui. Depois daqui, nós fomos da escola lá para dentro de onde nós fomos Jaú, lá do Sadi. Tinha outra escola, do mesmo professor daqui. Mudou daqui, mudou para lá. E de lá, daí que voltou a escola ali na igreja, ali perto do São Francisco Antonioli ali. Juvenal Cunha, Iraci Figueiredo e Reinaldo Macari também lecionaram na igreja. Depois serviu para a escola. E na aula ali a professora, a escola era para baixo daquele pinheiro, e a professora era Araci Cavalheiro Marinho. A segunda professora foi a Doraci Cavalheiro Marinho. E a terceira professora foi a Araci Figueiredo. E o último professor que deu aula na escola, que era a igreja, foi o Ferrúcio. Eu vim para Faxinal em 1935, 34. Ali que era uma igrejinha, tinha uma igreja velha, meia caindo até, sem janela, sem porta, lá se lecionava lá daquele jeito. Faltava professores, não tinha professores naquele tempo. Professores era meio escasso, não tinha professores, sabe? E daí tinha outra professora também naquela mesma época, Iraci Figueiredo. Mas ela estava sozinha. Então vieram me pedir para mim ajudar para lecionar. Tá. Fui fazer o curso em Chapecó e daí comecei a lecionar. Os alunos, me lembro de alguns, mas não de todos, sabe? A gente vai se esquecendo. O Hilário Fatinello, Nelly Saibo, que ele mora aqui em Xanxerê, que ele é advogado, e mais da família lá dos Antoniolis, os filhos que eram do falecido Alexandre, o Chico, o Francisco, né? O atendimento de saúde era feito por parteiras e homeopatas. A primeira parteira que eu conheci foi assinada como Alexandrina Cardoso. Eu nasci em Faxinal dos Guedes, 23 de 12 de 36, no local onde se encontra o posto do Seu Neco. Naquela época, pertencia à casa que era meu padrinho, Alexandre Antonioli, o qual foi a parteira, falecida Alexandrina. Por volta de 1926, José Lautério dos Santos, utilizando-se de remédios homeopáticos, atendia a população. E então dava remédio para ali, porque foi então o primeiro, era o médico que tinha, que vamos dizer, que dava, conhecia, dava remédio assim. Você gotejava uma gota, duas de remédio, de líquido. Francisco Antonioli é o primeiro a comercializar suínos. Eu tocava com tropa de porco que eu achava. Eu tirava dele de Sandubim, Campo Herê, tirava a tropa de porco para ir para os carinhos. E tinha as mangueiras aqui, botava, recolhia aí tudo na mangueira. E fez umas pares de tropa de 400, 500 corpos. E a última tropa que eu fiz foi de 1050 corpos. Naquele tempo até tropa de porco, e tudo era pelo chão, tocado. E tinha o Chico Antonioli, que eu trabalhava com ele já com 8, 10 anos, puxava porco para Joaçaba. Até uma vez fomos com 1.414 cabeças de porco e perdemos só 2. Perdemos nenhum. Saía daqui e entregava para os badotes em Joaçaba. Se fosse um dia de calor, então se viajava menos. Mas quando era um dia fresco, que dava a garoa, com chuva não se respeitava, tinha que tocar, né? Então ficava mais fácil para os porcos viajar. Então quando era mais. Daí quando o tempo é quente, levava 12, 13, até 14 dias. E quando o tempo era bom, que era fresco, então 10 dias, no máximo 10 dias nós estávamos lá. Era a pé. E nós tinha carroça que levava o mantimento, né? E eu tinha tropeiro, levava na frente. Marcava um ponto, chegava lá, descarregava e lá assava o churrasquinho de ovelha naquela época, né? E um café preto e arroz carreteiro, era o que nós comíamos. 2 até 3 pessoas cada pelotão, então é dividido cada 100 porcos para 3 pessoas tocar, para cuidar. Quando um porco refugava a tropa, nós não precisava nem sair a busca, porque ele tinha os cachorros, era só mostrar os ratos para o cachorro ia e trazia. E se o porco resolvesse não vir para a tropa, ele mesmo prendia pela orelha, segurava e nós chegava e atava e trazia de volta. Ele saía, ficava meses e meses, até em São Domingo ele ia comprar porco, ia reunido, fazia um lote,
Ele tinha um chiqueirão grande. E ali nós já íamos recolhendo até dar um volume de mil e poucas cabeças de porco, 900. E nós tratava que tinha porcos que não dava, que tinha uma média de 75 a 80 quilos cada um. Mas ficava muito gordo para viajar. E nós ficava cuidando para ele, cozinhando milho naqueles túnel grande, bem cozidinho, para engordar, preparar, para fazer uma tropa pareio, para poder viajar. Quando eu vim para cá, o Chico trabalhava transportar porco a pezinho. Então ele pegava os porcos de safrista, pegava, digamos, 100 de um, 100 de outros, e reunia tudo numa mangueira. E daí então pegava 3 ou 4, uma carroça, e saiu com os porcos, uma mala de milho na frente, chamando os porcos. E o porco que estropiava, machucava, então ele carregava na carroça. Erva, porco, tocadito, tudo por diante. O seu Chico veio ali, ele se comprou porcada em quantidade, ele lutava com tudo. Migliorini e Grando iniciam a compra de terras para a colonização de Faxinal dos Guedes. Em 1939, meu pai, que era o gerente da firma Migliorini e Grando e Companhia Limitada, ele era um representante da firma Ângelo de Calimão e Companhia de Caxias, onde ele vendia terras, como ele vendeu em Ponte Serrada, ele fez vendas lá, Bargião. Diante disso, entraram em negociações para adquirir essa área aqui de Faxinal dos Guedes, que é da Fazenda Ressaca, bloco 12º. O início, então, foi com a aquisição de uma área de 100 colônias. E após adquirir as 100 colônias, foi feita mais uma compra de mais 50 colônias que pertencia ao mesmo bloco 12º da Fazenda Ressaca, que liga com o rio Chapecozinho, divisa com o município de Abelardo Luz. Em 1939, além da Casa Comercial de Faquinello e Antonioli, a Casa Comercial de Djalma Almeida, estava estabelecida no povoado a Casa de Comércio de Busquete e Antonioli. Natal Migliorini chega em seu Ford 38, o primeiro veículo a trafegar na vila. Em 1940, a data da independência do Brasil é comemorada com o primeiro desfile cívico do distrito. Em 1941, a Serraria de Migliorini e Grando inicia o processo de instalação dos equipamentos e máquinas adquiridos de Irmãos Miller de Curitiba e o locomóvel do sócio Ângelo Grando de Erechim. Em 1942, chega a Faxinal dos Guedes, acompanhado da família, Ventura Migliorini, o desbravador e idealizador do progresso de Faxinal dos Guedes. Lá pelos idos de 1942, meus irmãos mais velhos já estavam morando em Faxinal desde 1938, como também o meu pai já vinha a Faxinal há muitos anos. Mas, na realidade, a mudança da família para Faxinal se deu no final de dezembro do ano de 1942. Depois de 3 dias de viagem, chegamos a Faxinal dos Guedes, naquela época no escuro, sem luz, sem nada, no dia 24 de dezembro de 1942, às 24 horas. Portanto, à meia-noite do dia 24 de dezembro de 1942, uma véspera de Natal. E ali a vida começou.
né? Passamos um dia de Natal, você imagina, né? Tirando as mudanças dos caminhões, naquele tempo as mudanças vieram em 3 caminhões, tinha mudança de outras pessoas que juntamente conosco vieram para Faxinal, principalmente do seu Vitor Herman, né? Que é pai do Geralci Herman e do Heraldo Herman, que foi presidente do Internacional mais tarde. Rapazes que se mudaram para Porto Alegre e tiveram muito êxito na sua vida profissional. Deixar lá o Rio Grande do Sul naquela época, que já tinha muitos recursos, uma vida já bastante intensa, muitas amizades, né? Então sair do Rio Grande do Sul para vir para Santa Catarina naquela época realmente era uma aventura. Bom, ali de Encantado, município de Encantado até Faxinal, naquela época nós demoramos 3 dias de caminhões. Mas as estradas não davam condições, né? No primeiro dia nós posamos em Passo Fundo, depois posamos em Nonoai, né? E no terceiro dia, às 24 horas do dia 24 de dezembro de 1942, que nós chegamos em Faxinal. Passamos por Chapecó, que era uma vilazinha menor do que Xaxim na época, com menos recursos que Xaxim. Xaxim era a localidade naquela época que oferecia os melhores recursos, com hospital, escola escola com as irmãs, com as freiras, e também era a paróquia, naquele tempo, de toda a região, que tinha melhor energia elétrica, embora com gerador. Passamos por Xanxerê, quase nem notamos que Xanxerê existia, porque eram algumas velazinhas, um canto ou o outro, né? E chegamos em Faxinal também na mesma situação, com meia dúzia de casas e com algumas velas. Onde reside o Cleonice Dalbó, existia a primeira casa construída por nós, onde em 1942, no dia 24 de dezembro, meu pai veio do Rio Grande com mudança e foi residir nessa casa. Em 1942, com a vinda de Ventura Migliorini e o início do ciclo extrativista da madeira, a vila de Faxinal dos Guedes começa sua caminhada de desenvolvimento. Além da instalação da serraria, Migliorini e Grando adquirem uma casa comercial. A primeira serraria a ser instalada aqui no distrito naquele tempo foi a nossa. E após isso, depois de criado o município, então, como o Varjão, que o Varjão também pertencia para Faxinal dos Guedes, né? No final da minha administração tinha 32 serrarias. Nesse ano de 42, quando o senhor chegou em Faxinal, existia já alguma madeireira? Sim, a Migliorini e Grando. Foi a primeira madeireira? Lá em Faxinal, sim. A primeira serraria montada pelo Migliorini e Grando foi aqui na rua São Paulo. Na época, empregavam 40, 50 empregados diretos. Aqui hoje, onde se divisa este potreiro, existiu a primeira indústria de Faxinal dos Guedes. Inicialmente uma serraria, que mais tarde foi ampliado, né, e juntamente com a serraria foi instalado um beneficiamento de madeiras, uma laminadora e também uma fábrica de portas e compensados. Existia aqui uma casa comercial que era da firma Busetti Antonioli. Então o meu pai, como gerente, entrou em negociações para nós vender essa casa comercial que eles possuíam aqui. Então, naquela época, como a firma Migliorini Grande Companhia Limitada tinha comércio também, ela reunia em Faxinal desde de feijão, arroz, trigo, galinha, porco, ia para Joaçaba, às vezes as viagens demoravam 8 dias, porque as estradas não ajudavam, trazia de lá os outros mantimentos que eram necessários para o fornecimento da vila na época, né? Mas realmente foi uma epopeia, porque naquele tempo era